Ok, 750 gramas de farinha. A farinha é 100% da receita, então sempre que eu falar 100% de farinha, é porque é ela que está comandando todas as outras porcentagens de todos os outros ingredientes. So, aqui vai ser 700. Então, 700 gramas de farinha é 100%. No caso, hoje faremos só com farinha branca, de boa qualidade, high grade, ou farinha forte, tá? Não é farinha vagabunda, não posso falar as marcas. Então, tem que ser uma farinha de boa qualidade, ok? E aqui tem 560 gramas de água, então é 80% do valor de 100% de farinha. Então, 100% farinha, 80% água. No caso, 700 gramas de farinha, 560 de água. Você vai jogar toda a água e vai misturar com as suas mãos. Somente para incorporar a farinha. Nós não vamos sovar. A sova será feita com um método que chama Hubaldt, que é com as mãos também, porém não é uma sova, não é aquela coisa da vovó ficar sovando a massa. É uma outra técnica, é um batimento. A gente só vai incorporar toda a água. Esse processo chama-se autólise. A própria farinha que contém glúten, quando adicionada água, começa a trabalhar o glúten sozinho. Então não há necessidade de sova. Ok? Ok. Ok? So, vamos cobrir com um plástico ou um pano úmido. 2 horas depois, vamos verificar. Alimentando o levain. Aqui tem 70 gramas de água e 150 gramas de levain. Ok? A gente vai misturar o levain na água. Tentar desincorporar ele e criar um suco. Vão ter pedaços de glúten. E depois a gente vai adicionar uma farinha nova. Aqui são pedacinhos de glúten, ok? Mas a farinha e a água foi incorporada, ok? Vamos adicionar farinha de trigo. 110 gramas de farinha de trigo, farinha de trigo boa, ok? Não é as farinhas de fazer bolinho da vovó, ok? Farinha com bastante proteína. Vamos misturar, incorporar e fazer um levain. Alimentado o levain, a gente vai deixar ele crescer por aproximadamente 2 horas. E aí a gente vai utilizar. Lembrando que eu já refresquei o levain ontem, então eu já tinha feito uma alimentação nele. Eu descartei um pouco hoje, antes de começar a aula. Então, para você que entende o levain, é isso que eu fiz. Ok. Depois de 2 horas, o levain cresceu.
Nós temos glúten, maltose, bastante glúten. A gente vai adicionar 250 gramas de levain na massa, vai misturar um pouco e depois a gente vai adicionar sal e vai misturar. E depois faremos o batimento, ok? 250 gramas, perdão, 280 gramas. Você pode ver que tem um dom, então quer dizer que tá bom para usar. $280, que é 40% da farinha. Agora a gente vai, com as mãos úmidas, colocar esse levain na massa, com os dedos dessa maneira, fazendo com que ele incorpore na massa. Ok? E depois o sal. Como vocês podem ver, já existe resistência, a massa já tem glúten, então já é difícil manuseá-la. Então a gente vai agora fazer o batimento. Esse é o processo, esse movimento. Durante 10 minutos, você vai fazer este movimento, nessa intensidade. E aí você vira o bol, novamente, nessa intensidade. Mais uma vez. Sempre virando o bol, para garantir que tá pegando todas as massas. No começo, ela vai ficar bem dura assim, depois ela vai dar uma estendida. A gente vai fazer esse processo por 10 minutos e depois vai descansar por 15 a 20 minutos. E depois vai voltar aqui e bater por mais 10 minutos. Esse é o método chamado Hubalto. Ok? Depois de 10 minutos de batimento, umedecer as mãos, você vai ver que ele tá com essas estrias, é normal, nessa primeira fase, mas vê que tá bem desenvolvido, ó. Então a gente tem que descansar agora ele por mais 10 minutos, ou 15, ou 20, se ele ainda tiver com uma estrutura muito forte. E depois vamos bater por mais 10 minutos, no mesmo bol. Vamos cobrir com um pano úmido por 10 minutos. Após 10 a 15 minutos, a massa descansou, ficou flat again, umedece as mãos e a gente vai fazer o processo novamente. Você vê que ela tá grudenta de novo, é só eu mexer algumas vezes
e ela vai começar a voltar àquela estrutura mais rígida que ela tinha tomado. A gente vai fazer isso por mais 10 minutos. E você vê agora que ela tá bem lisa. Bem lisa. Ok, nos vemos em 10 minutos. Depois que você terminar o processo roll-out, deixe a massa descansar por 10 minutos para relaxar e depois iniciaremos o processo de dobras. A gente vai fazer as dobras. Quantas forem necessárias para fortalecer o glúten. Nós vamos fazer esse processo em 9 etapas, de 7 a 10 etapas. Essa é a primeira. 10 minutos depois, a gente volta aqui e faz de novo. Segunda dobra. Terceira dobra. Depois de algum tempo, você começa a ver fermentação, não muito grande, então a gente vai fazer as dobras de forma mais gentil. Como você pode ver, fizemos as 8 dobras agora. Depois da 8ª dobra, coloque a massa na bancada com um pouco de farinha. Cubra com o bol e deixe fermentar. Dependendo do clima e região, o tempo de fermentação pode variar de 1 a 3 horas, ou até mais. Aqui estava 24 graus, o que nos tomou 1h30, 2 horas para estar fermentado. Tenha certeza que sua massa se iguala ao vídeo seguinte. Depois de 1h30, você vai retirar com cuidado a massa. Ficou fermentando aqui, ok? Como ela cresceu, ela tem pequenas bolhas de fermentação, ok? Ok. E agora a gente vai fazer 2 porções, não muita farinha. Deixa eu cortar ao meio. Se você quiser exatamente, você pode usar uma balança. Você vê que eu não puxo a massa. Tá? A gente vai fazer uma bolinha. Simples. Esse é um pão bem hidratado. E agora a gente vai, com pouca farinha, a gente vai simplesmente mexer ela, até ela soltar e fazer este movimento, ok? E com as mãos eu vou fechando aqui embaixo. Então, aqui embaixo, eu fechei. Vamos fazer com a segunda, mesma coisa, mesmo processo. Mesmo processo.
farinha nas mãos, porque tá grudando bem. Você pode usar a espátula também, ó. Então, puxando aí. Eu prefiro usar as mãos, tá? Então, feito isso, temos 2 pães. A gente pode deixar um ao lado do outro. A gente vai cobrir de novo. Ele vai fermentar, descansar por mais 20 minutos. E aí a gente vai fazer o shape, que é o formato do pão, e a gente vai adicionar no baneton. Isso aqui é um baneton, ou uma cesta. Se você não tiver um baneton, você pode pegar uma cesta de pão, aquela de pãozinho que é de madeira, e cobrir com algum pano grosso. Tem pessoas que usam touca de cabelo. Eu não acho uma boa ideia porque é muito fino, mas dizem que funciona. Geralmente tem que ser algo que pega um pouco da hidratação da massa. A gente vai cobrir e depois a gente faz o shape. Ok, agora vamos enfarinhar o baneton. Você pode usar as mãos, uma pequena quantidade, ou você pode usar uma peneira, pode ser menor, aquelas mais fininhas. Mas caso não tenha, faça esse movimento. Ok? Bom, devagar a gente vai movê-los para cá, senão a farinha desce. Ok. Bom, para os pães. Um pouco mais de farinha agora. Nós vamos fazer um com sementes e um tradicional. Então, esse aqui, que tá menorzinho, vai ser com sementes. E o maiorzinho vai ser um tradicional italiano ou country white. Ok? Então, você vai abrir. Existe uma técnica chamada laminação. A gente vai fazer no outro e nesse não. Ok? Então, você vai pegar uma ponta e a outra ponta. Ok? Vai pegar pelas laterais, vai fazer assim. Esse movimento. E vai vir ao baneton e vai pressioná-lo aqui. Ok? Fecha essa estrutura. E temos um pão que vai dormir. Ok? Italiano. Agora, fazer os de sementes. Esse a gente vai fazer técnica de laminação. Então a gente vai abrindo. Geralmente feito na pedra e não na tábua, porque assim gruda e fica mais fácil para fazer a laminação. Você vai simplesmente abrindo a massa com as mãos de forma suave, não aperte, não pense em usar um rolo, que você vai acabar removendo. As pessoas fazem laminação para ter mais alvéolos, o que para mim parece ser um truque e não de fato um alvéolo pela fermentação e pelo seu bom desenvolvimento de glúten. Mas nesse caso estamos fazendo laminação para adicionar as sementes. Ok?
pegar sementes, vários tipos, e vamos adicionando. Ok? Vamos fazer uma dobra aqui e outra por cima. Ok? E vamos fechar. Então você vem fechando. Vira o pão. Fecha ele aqui e use as suas mãos para fazer um fechamento. Fechado embaixo, em cima e fechando as laterais. Ok? Puxaria na mão. E pronto. Baneton. Eu sei que as pessoas não gostam de usar plástico. Não tá mais na moda. Mas a gente não pode colocar isso na geladeira ou no refrigerador ou no frigorífico se não tiver uma película para proteger. Alguns padeiros colocam direto, ele forma uma camada e depois você tem que saber como recuperar. Você pode pôr num saquinho também. Pode ser um plástico biodegradável. Então, você faz uma prensada aqui. Isso vai para a geladeira. A geladeira tem que estar a 3 graus. Se tiver um pouquinho mais, não tem problema. Se tiver um pouquinho menos, também não tem muito problema. Mas tem que estar em torno de 3 graus. Então você faz assim. Fecha. Vai para a geladeira e amanhã, depois de 12 horas, 24 horas, você pode assar. Então amanhã a gente vai assar os pães. Pré-aqueça sua panela de ferro no forno por 30 a 40 minutos a 170 graus. Tenha muito cuidado porque vai estar quente. Você pode usar outro tipo de panela como pedra-sabão ou de barro. Depois de 30 minutos no forno, a 160 graus. Vamos adicionar o pão e fazer o corte. Uma lâmina de barbear, nós vamos cortar num ângulo de 15 graus. 1 centímetro de profundidade. Retirar a película e cobrir. (20 minutos ao forno. Remova a tampa com cuidado e volte ao forno para que fique dourado, em torno de 15 minutos. Coloque numa grade para que resfrie. Cheque se está fazendo esse som oco, significa que está bem assado. Deixe descansar por 30 minutos e depois pode comer. Pré-aqueça a panela novamente. Repita o mesmo processo
do outro pão. Você pode preservar o pão num saco de papel ou congelá-lo. Dura 4 dias no saco de papel.